Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou missionário Moab e venho aqui trazer uma mensagem da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está no livro de Mateus 19, versículos 13, 14 e 15. Tem por título inicial assim: Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhes então algumas crianças para que lhes pusesse as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixa que os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. E todos lhes impostos a mãos, tirou-se dali. Querido, Jesus aqui está falando com nós no livro de Mateus 19, que trouxeram algumas crianças até a presença do Rei Jesus, mas alguns discípulos o repreendiam, essas crianças, repreendia quem estava trazendo essas crianças até Jesus. Então Jesus, vendo aquele alvoroço, vendo aquela repreensão, Jesus os disse: não embaraceis, não perturbai essas crianças a que se acheguem a mim, porque das tais é o Rei dos céus. E Jesus, colocando a sua palavra, impondo a sua palavra ali, ele se retirou dali. E me chama muita atenção o texto bíblico, porque é uma questão que estamos vivendo na atualidade, no mundo atual de hoje. Nós podemos ver que a forma de tratar nossas crianças tem sido uma forma idônea, uma forma pecaminosa, uma forma de abandono, uma forma completamente sem um padrão de uma educação bíblica religiosa voltada no que é a palavra de Deus, quando identidade de gênero entra na escola para ensinar nossas crianças a serem homossexuais, a aceitarem a posição homossexual, travesti tão cedo, de aceitação a essas coisas. Nós podemos ver que no mundo da modernidade, há crianças e os pais já compram roupas para que elas se vistam como querem, porque meu filho quer vestir assim, eu vou deixar. Se o seu filho quiser pegar uma arma, uma metralhadora ou uma faca e sair esfaqueando todo mundo, você vai deixar? Queridos, nós vivemos em um mundo na qual existe no continente asiático, existe em países aonde crianças são levadas na Ásia para o prostíbulo pelos seus próprios pais. Os seus próprios pais levam as suas filhas no prostíbulo para se prostituir. Na Tailândia, os seus próprios pais compram os hormônios para o seu filho virar uma transexual, um travesti, tá? É travesti mesmo, porque nós nascemos homem. Deus, ele não erra no que faz, não. Se fosse para mim ter nascido uma mulher, eu teria nascido com uma vagina. Eu nasci com uma vagina, eu não sou uma mulher. Aunque eu faça uma mudança de sexo, eu vou ser uma transexual, que é o nome. Então vamos lá, voltando à pauta. Nós estamos vivendo debaixo de um governo satânico, corrupto, imoral, infame, miserável e podre. Os seus filhos estão sendo instruídos pela tecnologia, pelo celular, pelo notebook,
pelos programas de televisão que não tem construído e não tem gerado nada de produtivo à vida dos seus filhos. Nós temos vivido em um mundo que está uma calamidade por respeito, está uma calamidade por falta de posicionamento de pais e mães que têm aceitado tudo na vida dos seus filhos. Queridos, homossexualismo vem de maldição. Ninguém nasce no corpo da Maria sendo João. O João nasceu João, ele é João. Não existe isso que a Maria nasceu no meu corpo. O meu espírito é feminino. Se o meu espírito fosse feminino, o meu corpo também seria feminino. Eu teria um útero. Eu teria uma vagina. Eu teria seios de mulher que amamentam. Por mais que um homem, por mais que uma mulher modifique a sua realidade do seu corpo, jamais vai conseguir colocar um útero, jamais vai conseguir gerar um filho, porque Deus, o Criador, Ele é perfeito no que faz. E nós podemos ver aqui no livro de Mateus 19, que Jesus, ele fala àquelas pessoas: deixe que as criancinhas venham a mim. Mateus 19, 13, 14, 15. Naquela época de Jesus já repreendiam as crianças. Vocês não estão entendendo, pais, mães. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Marinalva. Boa tarde, Brenda. Deus abençoe. Compartilha aí a live. Comenta. Dá um coraçãozinho. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, nós não estamos entendendo mais a situação que está acontecendo. Os professores nas escolas cada vez mais sendo agredidos por adolescente. É adolescente que não respeita mais o pai e a mãe. Os jovens não querem saber mais de ter respeito com um pai e uma mãe. Quanta agressão tem passado os pais. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você tem culpa. Você é o maior culpado nessa história. Porque a partir do momento que a Bíblia Sagrada te manda exortar, que a Bíblia Sagrada te manda instruir o seu filho no caminho que ele deve andar, você já começa por aí errando. Porque uma criança não tem que ter domínio sobre a vida de um adulto. Uma criança não tem que ter domínio sobre a vida de um pai, de uma mãe. Uma criança tem que ser criança, brincar com coisas de criança, fazer coisas de criança. Deus me confiou o ministério Bálsamo de Gileade Emanuel, que é um ministério infantil, voltado para trabalhar, para evangelizar nossas crianças. Por quê? Se você pegar um desenho animado que há por aí, vamos lá. O Tom e o Jerry, vamos dar exemplos. É engraçado que as pessoas não conseguem compreender que o Tom e o Jerry, toda hora eles estão brigando. Toda hora eles estão com uma confusão. E o único que a gente faz é querer se livrar da criança e coloca ela de frente para a televisão, e qualquer desenho que coloca ali tá ótimo. Para quê? Para a criança te dar sossego. É isso que Satanás quer. Satanás quer que você vá pela via mais fácil, para você, além de perder a sua salvação, você perder a vida do seu filho, da sua filha. O pica-pau. O pica-pau, ele rouba. O pica-pau, ele entra em situações do desenho na qual ele faz diversas coisas pecaminosas. E até eu, quando eu via desenho, eram os desenhos que eu via até depois de adulto. Vocês já perceberam que não é só criança que vê esse tipo de desenho? Não é só criança que vê esse tipo de desenho.
Aí muitas pessoas falam assim, o missionário Moab era o demônio no mundo, isso não valia nada, não valia mesmo, nem você valia, nem você está valendo. Quando você pega um ser inocente e coloca de frente para a televisão para se safar daquilo que você fez um dia, se livrando do seu filho, da sua filha e colocando eles para receber posicionamento satânico de frente para a televisão, de frente para o celular. Nós vemos aí quando a gente chega na igreja. Outro dia eu cheguei na igreja, que eu não vou ficar ridicularizando nome de ninguém, placa de igreja, mas eu acho ridículo você que é uma líder religiosa, você que é um pastor, você na hora do culto, você dá o celular ao seu filho para ver jogo dentro da igreja. Você está todo errado, você está toda errada. Lugar de igreja é lugar de aprender a palavra de Deus. Não é lugar de você se safar do seu filho porque você não quer exortar ele com a vara ungida, não. Que a palavra de Deus manda corrigir os seus filhos com a vara, com açoite, com exortação. Mas vocês têm pegado o que eles querem, têm deixado Satanás dominar vocês e entregado o celular na hora do jogo. Aí a criança fica lá, ó. Tá o pastor suando, o suor descendo. Tá a missionária suando. Muitas das vezes cansada, que trabalhou a semana toda, mas está lá fazendo a vontade de Deus. Mas você como um pai, você como uma mãe, o único que você quer é se safar do seu filho. Você só quer ter sossego e tranquilidade na sua cabeça. Então não faça. Então não procure. Há tantos métodos para evitar. Se você fez, há um ditado popular que eu acho nota 10. Quem pariu Mateus que se balance. E não é só parir na questão da mãe, não. O homem também pare junto com a mãe, porque a mãe não faz filho sozinho. Então eu quero te falar para você aí, ó. Você pai, você homem, que fez o seu filho e tá achando que só ela que tem que tratar dele, que só ela que gostou na hora de fazer, não é por aí, tá? Não é por aí. A mulher não tem obrigação sozinha com seus filhos, não. E o homem também não tem obrigação sozinha com seus filhos, não. E você que se separou, que divorciou, trate de fazer isso, já que fez, né? Já que fez, trate de tentar amenizar essa situação, para não deixar o filho de vocês no meio de uma guerra, no meio de uma briga, de uma confusão diabólica. E antes de pensar em vocês mesmos, vocês têm que pensar no filho de vocês, tá? É jogos, é brinquedos, é super-heróis, mas nunca Jesus. Você dá de um tudo para o seu filho, mas a palavra de Deus, você tem lido com ele? Você tem ensinado o seu filho a orar? Você tem ensinado ao seu filho que Deus enviou Jesus Cristo, seu único filho unigênito, para morrer por nós, para nos salvar? Olha, queridos, se você chegar na Tailândia, você vai notar que os próprios pais já colocam os seus filhos. A paz do Senhor, Damaris. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vocês vão notar que por causa do dinheiro e por causa da miséria que há na Tailândia, se você não estudou, queridos, tudo isso que eu falei foi através de estudo, pesquisas. Eu não estou aqui falando uma coisa que eu não sei, não, tá? Crianças na Tailândia estão sendo tratados
desde criança, para se afeiçoar, para ficar femininos, feminina, na verdade, né, que a palavra feminino não existe, mas eu falo feminino para vocês entenderem que é um homem, para vocês entenderem o que estão fazendo com as nossas crianças no mundo. Aí eu pergunto, aonde está a ONG, a Organização Mundial? Aonde está a reunião que eles fazem por causa da guerra de Gaza? Aonde que está a reunião dos países para se organizarem, para eles irem ali atrás de ver o que está acontecendo ali? Na Índia, crianças em prostíbulos. No Brasil, várias crianças que desaparecem sendo levadas para o mercado negro da prostituição. E isso acontece. Igreja, isso acontece. Não é uma história, não é um conto de fadas, é a realidade. E nós devemos vigiar com nossas crianças, vigiar com o que a gente deixa as crianças assistir, com que conteúdo você dá à sua criança. E criança tem que ter respeito, criança tem que ter respeito com os seus pais, criança tem que ter respeito com os seus líderes, os seus professores. Nós vivemos debaixo de um governo que o professor hoje na sala de aula não pode corrigir mais uma criança. Mas quantas cadeiradas, quantas agressões sofreram os nossos professores da escola pública e da escola particular. Quantos repórteres, quantas reportagens passaram pra gente na televisão? Quando o pai e a mãe vai corrigir, o adolescente chama a polícia, é capaz ainda da polícia levar o pai e a mãe. Porque hoje, Satanás trabalha tanto, eu não digo todos, tá, querido? Eu não estou aqui para generalizar, eu não estou aqui para também contar mentira e nem aceitar a imoralidade de 2, 3, não. Se tiver 2, 3 fazendo o errado, vai ser falado, vai ser cobrado. E aceita que dói menos, que eu estou aqui é para falar a verdade, para pregar o evangelho da verdade, da salvação. E se não puder me engolir, que me mastigue. Tá? Compartilha essa live, compartilha. Então, queridos, caiu aqui rapidinho, porque Satanás é sujo, né? Satanás, ele não quer que a gente fale disso. Satanás, ele não quer que a gente trabalhe isso. Na questão de educar pais, na questão de abrir os olhos dos seus pais. Ah, fez pirraça, coloca dentro do quarto, castigo, fecha a porta. Choro não mata ninguém. Sabe o que mata? O que mata é você não corrigir os seus filhos e no dia da manhã ele virar um bandido e começar a vender droga na boca de fumo e chegar lá e ter uma troca de tiro, seu filho morrer. Isso mata. Sabe o que não mata seu filho? Oração no joelho. Você pega seu filho, coloca ele para ajoelhar, para orar. E se ele não quiser, ele não tem querer. Quem manda é você. Quem paga as contas da casa é você. Ele tem que obedecer e a Cristo muito mais. Ah, profeta, mas ele vai crescer, ele vai ter raiva de Cristo. Não. Ele não vai ter raiva de Cristo. Criança não tem que mandar em adulto, tá? Criança tem que receber a ordem e a receber com amor. Ok, very good, muito bem, muito bueno. Mas agora, se não, a criança não quer te receber. Se a criança não quiser receber a sua autoridade com amor, você vai ter que pegar, querido, a sabedoria, a força, a disciplina. Eu fui muito disciplinado na minha vida. Olha, eu fui castigado. Um dia,
Eu me lembro que a minha avó, ela era muito brava. A minha avó era uma mulher muito brava e muito séria. Ela virou pra mim, ela sabia que eu não comia pimenta. Ela virou pra mim e falou assim: tá vendo essa pimenta aqui? Eu falei: tô. Ela falou assim: e tá vendo esse dinheiro aqui? Eu falei: tô. Você quer esse dinheiro? Eu falei: quero, lógico. Eu não podia ver dinheiro, né? Criança, eu queria logo comprar um refrigerante, um guaraná. Ela virou, pegou a pimenta do pé e falou assim: se você comer essa pimenta, eu te dou esse dinheiro. Eu acho que na época era R$1. Era ainda naquelas... No dinheiro em papel ainda. E eu rapidamente peguei a pimenta da mão dela, dei 2 mastigadas e engoli, né? Porque eu odeio pimenta até hoje. E ela virou pra mim e falou assim: que bonito, hein, Moab? Por causa do dinheiro você se corrompe. Por causa do dinheiro você comeu a pimenta sem gostar. E eu só fiz isso com você para me te dar uma lição, para me te corrigir e para me te ensinar que a gente não se rende por causa do dinheiro. Se a gente não gosta, a gente não faz. A gente fica sem o dinheiro, mas a gente tem que ter caráter. Eu não entendi naquele momento muito bem, mas também não achei ruim com ela, porque eu obedeci ela. Eu falei: no fundo ela tem razão. Hoje, com a idade já avançada, de 38 anos já, avançada assim que eu digo, né? Com mais idade, que eu vou viver muito, Satanás que se prepare, que eu quero viver igual Abraão, Enoque viveu, para dar muito trabalho para Lucifer, para dar muito trabalho para o inferno, para tocar o terror no Lúcifer. Então, queridos, eu aprendi com a minha avó ali, sabe o quê? Hoje eu vejo que a correção foi dura, mas foi correção, e a correção não me matou. Hoje eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela estava tirando de mim, sabe o quê? O demônio Mamon, que é o demônio do dinheiro, que tem levado pessoas a se enlouquecer pelo dinheiro, a vender seus corpos, a vender filho, a se ajoelhar diante de imagem satânica de Bobogira, de Capa Preta, de Zé Pilintra. Queridos, o dono do ouro e da prata é o Deus que criou o homem e tudo que na terra há. Se você quer ser bem sucedido, se você quer ter algo na sua vida, é necessário você consertar a sua vida, é necessário você corrigir os seus filhos, é necessário você parar de falar que está cansada e tirar esse cansaço do seu corpo, porque isso é Satanás. Isso é Satanás. Ele já te levou ao cansaço deprimente, justamente para trabalhar dentro da sua casa, para no dia de amanhã, Deus que o livre não deixe, em nome de Jesus, para no dia de amanhã você chorar atrás das grades por causa de um filho preso, por causa de um filho morto na prostituição, no transexualismo. Sabe o que eu passei no travestismo? Eu passei de boca em boca, de esquina a esquina, com medo de tomar um tiro, uma facada de qualquer um, porque ali você não tem que dever nada para ninguém não. Só o fato de você estar ali, você pode morrer a qualquer hora. E quem está passando por isso sabe o que eu estou dizendo. Então, queridos, é momento, é hora de vocês consertarem as suas casas, de vocês corrigirem os seus filhos e deixar que as crianças venham a Jesus Cristo. Como diz em Mateus 19, 13 ao 15, trazei-me a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino do céu, e não as incomode a que vem a mim. E escutando isso, os que incomodavam as crianças de vir a Jesus, tiraram as mãos das crianças e Jesus saiu dali. Mas a partir do momento
que você chegar na igreja com a sua criança, que você chega dentro do templo com a sua criança, dá um brinquedo na mão da sua criança, você está deixando Satanás te usar. E depois sobe ainda em cima do altar para adorar. Acorda, querido. Pelo amor de Deus. É erros desse tamanhozinho que Satanás ganha propriedade gigante para derrubar o império inteiro. É falhas minúsculas que Satanás utiliza para derrubar grandes homens e grandes mulheres. Acordem. O Senhor tem despertado profetas e profetisas nessa nação verde e amarela, a nação brasileira, para vir instruir, para vir falar a verdade, para vir fazer o que é certo. Eis-me aqui, Jesus. Envia-me a mim. Eu não me calarei. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário do que você acha dessa musicalidade torpe, satânica que tem tocado nas rádios 24 horas. Você acha isso uma coisa bacana, produtiva aos seus filhos? Você também, os cantores que a cantam, você teria coragem de pegar um filho seu e colocar para escutar uma baixaria dessa? Nós vivemos em um país onde tudo que é imundo pode. Tudo que é podre, pode. Tudo que é pecaminoso, Satanás está legalizando o pecado de uma forma imoral. E está querendo colocar dentro da sua casa também. Não deixe, não permita os seus filhos gritar com vocês e falarem mais alto com vocês dentro das suas casas. Criança tem que ser criança e brincar com coisas de criança. E ser educados como criança. Homem é depois dos 16, depois dos 15 para lá que vai começar a receber um posicionamento do que é ser homem, do que é ser uma mulher. Parem de deixar os filhos de vocês, as filhas de vocês dormir com o namoradinho. Para de encher o mundo de pessoas que vão sofrer por causa da falta de moral de vocês. Para de deixar crianças sofrerem o abandono e a miséria pecaminosa que vocês vivem, porque eles não têm culpa de vocês não valerem nada, não. Examine as escrituras, busquem em Deus uma saída, e Ele os escutará e fará menção das orações, da sua súplica, do seu choro, a saída para o seu filho que está lá no tráfico, carregando uma metralhadora. Eu já estive no tráfico. A saída para sua filha, que falou que é lésbica, homem trans. A saída para o seu filho que foi para a feitiçaria. Mas a saída não é você abandonar o barco. A saída não é você amaldiçoar o seu filho falando que Deus mandou. Não, mentiroso, mentirosa. Você só pega o caminho mais fácil, a via de Satanás, falando que Deus falou. Olha, se Deus tivesse falado que era para abandonar, minha mãe tinha me abandonado. Lá na Cracolândia, em Patinga. Ela saiu daqui do Espírito Santo e foi atrás de mim com a minha irmã Marinalva. Olha, se Jesus tivesse seguido a mesma linhagem corruptível, imoral, pecaminosa que você, crente, você tem falado, eu não quero mais saber desse filho, eu não vou atrás. Jesus tinha amaldiçoado Judas, Jesus tinha amaldiçoado Pedro, mas Jesus permitiu que eles estivessem ali o tempo todo do lado deles, sabendo de tudo, de toda a traição de Judas, de toda a traição de Pedro. Vocês têm carregado o caráter do Lúcifer para dentro de si, falando tá com Deus, tá? Aceita que dói menos. Arranca esse Satanás da sua vida e vai atrás do seu filho, vai atrás da sua filha. Foi você
Foi você e o seu cônjuge que amaciaram a carne de vocês e o fizeram. Então está na hora de vocês colocarem amor suficiente no coração para ir atrás dos seus filhos, nas bocas de fumo, na Cracolândia, aonde queira que eles estejam, e parar de dizer que os seus filhos não valem nada. E você, filho, você, filha, abaixa o tom, abaixa a cabeça. A casa é dos seus pais. Você vive de favor dentro da casa dos seus pais. A casa, quem comprou foi o seu pai, a sua mãe. Você aqui é um convidado. A casa não é sua. Você grita dentro da sua casa. Você dita normas e autoridade o dia que você trabalhar e comprar a sua própria casa. Então vamos acordar enquanto há saída. Porque o único que Satanás quer é que você pegue o jeito mais fácil e dê aquilo que o seu filho pede, sabendo você que é errado. Graça e paz. Eu sou missionário Moab e estou aqui para esclarecer, abrir os olhos do povo, porque Deus me mandou e me ordenou, e eu vivo debaixo da promessa do Senhor e ando conforme Ele me ordena. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo. É importante esse vídeo chegar na casa das famílias brasileiras, de todo mundo, em nome de Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor.